Por conta da imprudência soviética, o núcleo de um reator nuclear foi exposto à atmosfera, liberando uma radioatividade equivalente a algo entre 100 e 500 bombas atômicas, como a de Hiroshima. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No primeiro vídeo desta série, contamos o que motivou o programa nuclear soviético, o funcionamento dos reatores RBMK e seus problemas. É de extrema importância que você veja a parte 1 para entender os acontecimentos aqui narrados. Neste vídeo, vamos focar nos fatores que levaram ao acidente. Um dia antes do acidente, em 25 de abril de 1986, à 1h da madrugada, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl estava operando normalmente, e um teste de segurança estava marcado para acontecer. Para entender o porquê do teste, é necessário saber algumas coisas antes. Conforme explicado no primeiro vídeo da série, na operação de geração de energia, a maior parte do calor gerado em um reator nuclear é derivado da fissão nuclear. Só que existe uma fração significativa que é derivada do decaimento radioativo dos produtos de fissão acumulados, conhecido como calor de decomposição. Este calor continua por algum tempo após a reação em cadeia de fissão ter sido interrompida, por exemplo, após o desligamento do reator. Além disso, é essencial que a água seja continuamente bombeada para evitar o superaquecimento do núcleo, ou, no pior caso, o derretimento deste. Como já dito, os reatores RBMK, como os de Chernobyl, usavam água para refrigerar o núcleo, circulada através de bombas acionadas eletricamente. Há um fluxo de água de 28.000 litros por hora, quando era operado em potência total. O problema é que essas bombas eram alimentadas pela energia elétrica produzida pelo próprio reator. Então, caso ele parasse de produzir energia, as bombas parariam de funcionar. Por isso, cada um dos reatores de Chernobyl tinha 3 geradores a diesel de reserva. Mas o problema é que eles levavam cerca de 60 a 75 segundos para fazer as bombas de água funcionarem. E esse atraso foi considerado um risco de segurança alto. Foi teorizado que as turbinas a vapor, que ainda continuariam girando por um curto período de tempo mesmo após o desligamento do reator, poderiam ser usadas para gerar a energia elétrica necessária para fazer funcionar as bombas de água por mais 45 segundos. Claro que esse tempo não seria suficiente para preencher a lacuna entre a falta de energia vinda do reator e o acionamento dos geradores de emergência, mas aliviaria a situação, teoricamente. Isso já havia sido testado outras vezes nos anos de 1982, 1983 e 1984, apresentando resultados negativos. Então, para realizar o teste novamente, os operadores começaram a diminuir aos poucos a potência do reator. O teste deveria ser conduzido durante o turno do dia 25 de abril de 1986, como parte de um desligamento programado do reator, e a equipe do turno diurno havia sido instruída com antecedência sobre as condições de operação para realizá-lo. Conforme planejado, a 1h06 do dia 25 de abril, os operadores começaram a reduzir aos poucos a potência do reator, a qual atingiu 50% no início do turno diurno. Às 14 horas, a última redução da potência seria feita, e o teste começaria, deixando o reator operando a 30% da capacidade normal. Foi agendado então para realizarem o teste às 14h15, e os preparativos para o evento foram feitos, incluindo a desativação do sistema de resfriamento do núcleo de emergência. Mas às 14 horas, o controlador da rede elétrica de Kiev informou que haveria um aumento da demanda energética durante a noite, e mandou adiar o teste. Então, os operadores de Chernobyl mantiveram o reator operando com 50% da potência por mais 9 horas. Às 23h04, o controlador da rede de Kiev permitiu a retomada do teste. Esse atraso teve algumas consequências graves. O turno do dia já tinha ido embora, o turno da noite estava quase acabando e o próximo turno não iria assumir antes da meia-noite. Entretanto, de acordo com o plano inicial, o teste deveria ter sido concluído durante o turno diurno, que havia sido preparado para isso. Com o atraso, o turno da noite teve um tempo muito curto para se preparar e realizar o experimento. Anatoly Dyatlov,
vice-engenheiro-chefe de toda a usina nuclear de Chernobyl, estava presente para supervisionar e dirigir o experimento. Como ele era superior a todos os outros supervisores presentes, suas ordens e instruções anulavam quaisquer objeções de outros funcionários do local durante o teste e sua respectiva preparação. Servindo sob Dyatlov estavam Alexander Akimov, o chefe do turno da noite, e Leonid Toptunov, o operador responsável pelo regime operacional do reator, incluindo o movimento das hastes de controle. O jovem Toptunov havia trabalhado de forma independente como engenheiro sênior por aproximadamente 3 meses apenas. O plano de teste previa uma redução gradual da potência do reator até atingir algo em torno de 700 a 1000 megawatts. Então, às 0h05 do dia 26 de abril, foi alcançada a potência de 720 megawatts. No entanto, devido à produção do reator de um subproduto da fissão, o xenônio-135, que é um absorvedor de nêutrons que inibe a reação, a potência continuou a diminuir mesmo o operador não tendo feito nenhuma alteração. Esse processo é conhecido como envenenamento do reator. Quando este funciona em sua potência máxima, isso é evitado porque o xenônio-135 é queimado rapidamente à medida que é criado a partir da decomposição do iodo-135, pela absorção de nêutrons da reação em cadeia em curso, tornando-se xenônio-136, que é estável. No entanto, com a potência do reator reduzida, grandes quantidades de iodo-135 previamente produzidas por decaimento radioativo liberaram o xenônio-135, que absorve nêutrons mais rapidamente do que o fluxo reduzido de nêutrons poderia queimá-lo. Vendo a potência diminuir, às 0h28, o supervisor do turno noturno, Alexander Akimov, começou uma discussão com o chefe engenheiro da usina, Anatoly Dyatlov. Akimov dizia que o manual mandava que a potência do reator não poderia ser menor do que 700 megawatts. Porém, Dyatlov, que tinha um cargo maior, dizia que 200 megawatts era seguro. Como Dyatlov tinha um cargo maior, ele tinha a última palavra, e o teste seguiu. A potência do reator continuou a cair por causa do envenenamento de xenônio, e quando ela diminuiu para aproximadamente 500 megawatts, o controle de potência do reator foi mudado para um modo diferente, a fim de manter manualmente o nível de potência necessário. Nesse momento, a energia repentinamente caiu em um estado involuntário de quase desligamento do reator, com uma potência de 30 megawatts ou até menos. O reator agora estava produzindo apenas 5% do nível mínimo de potência inicial prescrito para o teste. Isso inibiu ainda mais a queima do xenônio-135 dentro do núcleo do reator e impediu o aumento da potência. Os operadores da sala de controle decidiram retirar a maioria das hastes de controle do reator para promover a reatividade, neutralizar o efeito do envenenamento e, assim, aumentar a potência. Vários minutos se passaram entre a extração das hastes e o ponto em que a potência começou a aumentar, posteriormente se estabilizando em 160 e 200 megawatts. O reator estava cada vez mais instável. Apesar de eles terem conseguido atingir a potência de 200 megawatts, o envenenamento por xenônio estava cada vez maior. À 1h21 da manhã, um dos trabalhadores que estava próximo ao reator notou que as tampas das hastes de controle estavam pulando sem parar. Detalhe importante aqui: cada uma das tampas pesava 350 kg. Com quase todas as 211 hastes de controle removidas do núcleo do reator, o teste começou à 1 da manhã, 23 minutos e 4 segundos. E lembre, as bombas de água que resfriavam o reator eram alimentadas com energia produzida pelo próprio reator, e como este estava funcionando agora com baixa potência, logo, as bombas estavam funcionando com pouca energia, o que diminuiu a quantidade de água que conseguia chegar no sistema. Com isso, bolhas de vapor começaram a se formar na água que deveria resfriar o núcleo, o tal coeficiente de vazio positivo que foi explicado no último vídeo. E como também dito, o vapor, diferente da água líquida, quase não consegue absorver nêutrons, então a reação estava completamente descontrolada. Conforme mais água ia se transformando em vapor, o único elemento capaz de absorver nêutrons estava sendo retirado do sistema. Mas ainda havia os moderadores de grafite, que, como também explicado no primeiro vídeo, aumentavam a reatividade e faziam a reação ocorrer mais rapidamente. O reator seguiu esquentando nesse passo
assim como a potência seguiu aumentando sem controle. A 1 hora, 23 minutos e 40 segundos, conforme registrado pelo sistema de controle, o botão AZ5, sistema de proteção de emergência do reator, foi pressionado. Isso engatou o mecanismo de acionamento em todas as hastes de controle para inseri-las totalmente no reator, incluindo as hastes de controle manual que também haviam sido retiradas anteriormente. Não se sabe a razão exata pela qual o botão foi pressionado, já que apenas Akimov e Toptonov participaram dessa decisão, e não é possível saber exatamente o que ocorreu, pois ambos morreram no hospital alguns dias após o acidente. Akimov em 10 de maio e Toptonov 4 dias depois, em 14 de maio. A perda total de água em combinação com um alto coeficiente de vazio positivo aumentou ainda mais a potência do reator. Ele chegou a 120 vezes a potência normal de operação, e o vapor dentro dele só aumentava. Não foi possível reconstruir a sequência precisa dos acontecimentos, mas acredita-se que foi uma explosão de vapor ao expandir violentamente dentro do núcleo e destruiu o invólucro do reator, arrancando a placa logo acima chamada de escudo biológico superior, na qual todo o conjunto do reator é fixado, através do telhado do prédio. Essa explosão também cortou a maioria dos canos de água que alimentavam a câmara do reator, e, como resultado, a água restante transformou-se em vapor e escapou do núcleo. A tampa de 1.000 toneladas que ficava sobre o reator foi arremessada violentamente para cima por causa da explosão. O núcleo então ficou exposto, e conforme o oxigênio entrava nele, o grafite, que antes servia como moderador da reação, começava a pegar fogo. As condições no reator eram tão extremas que o ar que entrava reagia com a água e o metal dos tubos e gerava hidrogênio. Após a explosão, vários funcionários da usina foram para fora para ter uma visão mais clara da extensão dos danos. Conforme relatos de alguns deles, pedaços de material em chamas e faíscas dispararam para o ar acima do reator. Alguns desses pedaços e faíscas caíram no telhado da sala de máquinas e começaram um incêndio. Um dos sobreviventes que trabalhavam na usina, Alexander Yuvchenko, conta que assim que saiu e olhou para a sala do reator, viu um feixe de luz azul muito bonito, semelhante a um laser, causado pelo brilho do ar ionizado. A liberação de radiação agora já estava fora de controle. Partículas radioativas eram emitidas a todo instante e eram imediatamente liberadas na atmosfera. 6 toneladas de dióxido de urânio foram lançadas, além de substâncias como o iodo 131, o estrôncio 90, o césio 137, o americio 241 e o plutônio 239. Embora as partículas de maior dimensão tenham ficado restritas a um raio de 100 km em torno da usina. Isso mesmo, um raio de 100 km em torno da usina. 2 minutos depois da explosão, bombeiros da unidade de Pripyat foram chamados. A partir daqui, começa uma outra cadeia de eventos que pioraram em muito o resultado da explosão inicial. Mas isso veremos no próximo vídeo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido, escrito e produzido por JJ Liber, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima!